A Mary falou agora sobre. Vocês estão vendo aí minha tela, bonitinha? Sim, Sim. A Mary falou agora sobre relação, né? E a gente, quando teve ideia de montar o TCC, a gente ficou pensando muito sobre relação, né? Porque a relação, de certa forma, ela é tudo na vida da gente, cara. A gente tem relação. Nós estamos aqui hoje, nós estamos nos relacionando, estamos incluindo pessoas que não estão presentes aqui, mas que começaram isso com a gente. Então, tudo isso e muito mais tem a ver com relação, a nossa relação entre a gente, a nossa relação entre nossa com o ambiente e com tudo, né? Então, tudo está ligado a relacionamentos, a relações. E aí a gente ficou naquela questão assim, mas e aí? Como é que isso começa, né? Quando isso começa? De onde vem essa relação toda, né? Qual é o poder que isso tem na vida da gente? O quanto isso influencia, né? Então, o nosso objetivo, como está escrito aqui, era trabalhar a pesquisa do intrauterino dentro da análise reichiana, né? Então a gente consultou alguns autores, a gente passou por vários autores para entender o processo até dentro da psicanálise, como é que isso era visto, e depois a gente retornar isso dentro da análise reichiana para poder colocar, né, o que a gente entendeu dentro desse processo e de como tudo isso interfere na vida da gente, né? Bom, aí pensando, né, na questões da análise e tudo, né, Lu? Então, nesse período gestacional, ao esperar um bebê, os pais revivem todos os seus próprios conflitos, vividos enquanto experienciavam sua vida intrauterina. Eles desfrutavam das mesmas sensações e percepções corporais e emocionais registradas pelas suas memórias celulares, como imprintings intrauterinos. Isso porque eles estão em fase de formação, onde surgem os seus três cérebros, reptiliano, límbico e o neocórtex. Essas percepções e sensações são registradas já pelo nosso corpo, até porque o embrião ainda não tem todas as suas estruturas físicas formadas. Por exemplo, os olhos, as pálpebras, para que o bebê escolha abrir ou fechar os olhos para ver, ou mesmo para se proteger, ou algum impulso por reflexo, ele já começa a ter a percepção da atenção para frente, para trás, para lateral, a luminosidade, o claro, o escuro, incidindo sobre ele. E dependendo também da posição que ele se encontra dentro do útero da mãe, se mais perto, direcionado à superfície da barriga, ou se ele está mais próximo da coluna da mãe, tudo fica muito mais escuro. Isso é muito mais difundido no estudo sobre os gêmeos. E isso também ocorre com as sensações captadas pelo feto em relação à parte emocional da mãe. Tudo que a mãe sente ou passa é sentido por ele também, de forma simbiótica e energética. E isso pode deixar alguns traços que estão presentes ainda durante a infância ou mesmo na sua vida adulta, de maneira desengatilhada, oculta ou ainda originando emoções, sintomas associados e comportamentos diversos. Reich já enaltecia isso pelo ponto de vista energético. E dentro do útero, a vida que se forma ali carrega a energia de todo o sistema da mãe. Um outro exemplo é o excesso de constipação, que faz referência a um traço retentivo, superprotetor e até mesmo simbiótico da mãe. Por outro lado, alguns sintomas de náuseas e diarreias intensas e recorrentes podem estar associados a uma sensação orgânica de perigo, onde há algo que precise ser eliminado, podendo levar a uma rejeição em nível biológico. Um evento que pode ser despertado ou não,
em algum momento da vida. É nessa fase que ocorre a primeira vinculação entre a mãe e o filho, através do cordão umbilical, e Reich classificava como período crítico biofísico, porque aqui se assentam as bases biológicas necessárias para um futuro estabelecimento do eu. Se olharmos pela ótica preventiva de neuroses, psicoses e futuras patologias em geral, é importante que o ambiente uterino esteja vivo, esteja bioenergeticamente carregado. Reich dividiu o corpo em 7 segmentos funcionalmente interligados, e cada qual com suas funções específicas. E uma alta concentração energética ocorre na região do umbigo, o 6º segmento reichiano. Em nível central, ocorre a prevalência do funcionamento do cérebro reptiliano, que é responsável pela manutenção das funções vitais desse organismo. Na fase intrauterina, inicia-se a maturação dos primeiros segmentos reichianos: cérebro, sistema nervoso, pele, visão, audição e olfação. O feto vai se capacitando a ver, cheirar, ouvir, reagir aos sons provenientes de tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. É nessa fase também que se desenvolvem condições críticas que ocorrem representadas pela aceitação, trazendo segurança, estabilidade e conforto para esse bebê. Por outro lado, a rejeição gera grandes níveis de ameaça e extrema instabilidade, não se tratando somente de questões psíquicas, mas de registros em níveis celulares. E, na sequência, neurovegetativos. Numa gestação saudável e receptiva, o feto sente-se confortável em fazer parte do organismo materno, satisfeito, e ele percebe esse amparo e essa proteção, tão importantes para ele levar para a vida dele. Mas nos momentos de estresse, qualquer situação perturbadora durante a gestação pode impactar diretamente o desenvolvimento desse feto e pode ser assimilado por ele como uma ameaça precoce de separação, significando risco iminente de morte e uma experiência gravemente angustiante para esse organismo ainda imaturo. O estado físico da mãe impacta a experiência do feto, como, por exemplo, uma gestante fumante, ela pode produzir vasoconstrição do cordão umbilical, podendo ocasionar prejuízo alimentar ao feto, que nascem com tamanhos reduzidos, bem magros, subnutridos. Já a absorção excessiva de glicose pode ocorrer num feto, por exemplo, com uma mãe diabética. Assim como a condição física, a condição emocional da gestante também afetará todo o sistema do feto, trazendo angústia, medo, raiva e tristeza, como forma de primeiro contato com essas emoções, ativando um estado de alerta e alta sensibilidade, capaz de detectar ameaças e, posteriormente, na vida adulta, se mantém uma postura de alerta o tempo todo diante de eventos ao longo da vida. Aqui emergem alguns traços paranoides e fóbicos, em geral, que foi amplamente exposto pelo Kuka nas aulas de patologia. E pela ótica bioquímica, estresse materno promove a liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol e outras substâncias na corrente sanguínea, e de certa forma alcançam o feto, provocando uma perturbação semelhante à que a mãe experiencia. Toda a emoção da mãe é sentida pelo feto, gerando estados de alerta no nível da motilidade e aceleração da condição temperamental. Caso o cortisol alcance o cérebro fetal, pode ativar processos de destruição neuronal e prejuízo no desenvolvimento neurológico desse bebê. Esse impacto de um estresse intrauterino sobre o feto é como uma combinação de variáveis fundamentais, principalmente na densidade energética do feto e do útero, a quantidade de carga disponível que cada um possui. Quanto maior a densidade, mais protegido ele estará, e maior será o seu grau de resiliência.
A precocidade desses eventos também seria o quando. Quanto mais cedo, maior a vulnerabilidade desse bebê. E a qualidade desse estresse. Por exemplo, um útero onde esse feto é rejeitado, não necessariamente a mãe tenha tentado o aborto, mas vai comprometer a qualidade desse desenvolvimento. A intensidade seria o grau de rejeição, medo, ansiedade e outros emoções e sentimentos que essa mãe possa vir a sentir. E por quanto tempo esse bebê é exposto a tudo isso? Os traços de caráter intrauterinos podem resultar de um medo precoce de ser destruído dentro do útero e uma subsequente fixação nessa fase de desenvolvimento. A gravidade será determinada pelo que acabei de citar, como também a sua carga vital, toda essa densidade do feto e do útero. E esses registros intrauterinos, eles podem se manifestar durante a vida adulta, desde um simples traço de caráter, fobia, medo, evitamento, e até diversas manifestações do espectro esquizoide, psicoses, transtornos de personalidade e outros. Partindo do ponto de vista haitiano, a hereditariedade não é apenas uma transmissão mecânica de informações genéticas, que é absoluta e imutável, mas ela é o resultado de um complexo, de um contato bioenergético entre o embrião, feto, e esse útero materno. Uma hereditariedade funcional, pulsante, viva, totalmente dinâmica, que será um ambiente que proverá ou não as condições necessárias para um desenvolvimento mais saudável, bioenergético desse filho. E seria isso. Agora o Rodolfo vai entrar com outras visões de autores que contribuíram para isso, para esse estudo. Isso, gente. Eu vou fazer um pouco um apanhado e contar um pouco aqui o desenvolvimento do trabalho, né? A gente começou a ler, né, essa história do intrauterino e quanto isso na psicanálise é presente, essa coisa das relações de objeto e essa coisa do primeiro objeto para a psicanálise ser uma coisa um pouco geral, né? Foi uma coisa que a gente notou. A gente não teria tempo para poder fazer um trabalho mais longo, né? Porque são muitos autores, enfim. Então, a gente fez um recorte específico, né, para a gente poder olhar o que é esse objeto, e esse primeiro objeto, que seria isso na análise haitiana, não é? E a gente se apoia muito no que o Gino diz, enfim, nessa ideia do elevador, essa ideia do edifício, né? Aí tem a ideia da flecha do tempo, tem a tridimensionalidade, tem os princípios ativos, tem muito três em tudo, né? Isso a gente notou, né? E três é o número de espiritualidade também, não é? Que eu acho que três é um campo bom para o nosso trabalho. E se apoiando lá no que o Gino diz, enfim, para organizar um pouco o raciocínio dele, né? Aí a gente tem a nocicepção e a dor, né? Sendo a nocicepção o estímulo, não é? E a dor essa tomada de consciência que o feto já consegue, já é um nível de percepção dele, né? E aí o Gino se apoia em algumas coisas lá, não é, que formam um campo de relação para que essas coisas aconteçam, né? Como ali a formação do tálamo da 8ª à 12ª semana, a formação das vias espinotalâmicas da 7ª à 22ª semana, a mielinização dos neurônios, a formação do giro do símbolo límbico na 26ª, né? Então isso forma ali, enfim, forma essa relação, esse conjunto de comunicação, né? Porque a gente conseguiu notar que, bom, isso eu vou falar na conclusão, mas que já existem, né? Esse primeiro objeto já tem mais de um primeiro, um segundo, um terceiro, já tem muita coisa, né? Já é uma formação de uma relação muito mais complexa do que a gente pensava antes, né? E aí a gente está sempre, em tudo que a gente lê, se apoia, o quando, o como e o onde, né? Então, essa coisa
né, de ser o intrauterino, ser o sexto nível, não é que na verdade o Gino vai dizer que é o primeiro, não é que é uma coisa que ele traz, não é que eu fico pensando na ideia do edifício, mas de que esse edifício tem um acesso melhor, que é um elevador, não é? É isso que o Gino parece que consegue olhar e o que a gente percebeu, não é? Principalmente na parte, né, do que a gente está falando aqui do intrauterino, não é? E, né, relacionando, né, a fase evolutiva, o nível corporal, né, e essa relação disso, né, que é o traço, né? Enquanto que essas coisas, elas o quanto que esse é o campo haitiano de pesquisa, não é? Porque um pouco do que a gente percebe é isso, não é? Lendo tudo, não é? Olhando as referências, questionando algumas coisas, pensando outras, a gente chega um pouco, né? Essa conclusão de que o análise haitiana é um grande campo de pesquisa, não é? De que tem algumas evidências, outras coisas estão acontecendo, não é? E de olhar que a gente tem esse 3 em muitos lugares, assim, não é? Lá nos princípios ativos, não é? Que o Gino fala, né? Da relação, ativação corporal, né? E os fármacos, né? Quando, o como e o onde tem que estar organizado para a gente chegar nisso, né? Então, sempre a gente olha essa coisa tridimensional para poder organizar, né? Então, enquanto a gente não pode passar por um sem perceber o outro, né? Você tem que localizar muito bem a fase para saber ali que relação que está acontecendo para a gente poder ter lá o projeto terapêutico, né? Pode pular Fábio. Muito bem. Tem mais algum? Tem. Tem. Aí a passagem, né, do sexto nível para o segundo nível, né? Que é do cordão umbilical placenta para lábios, bico do seio, né? Que é o oro labial. É a separação, né? Que é o grande ali acontecimento depois da fecundação, né? E tem mais algum? Pode passar, Fábio. Não. Faltou falar só da ocitocina, né? Que é um hormônio muito importante aí na última parte, não é? E que ele tem totalmente a ver com isso, com a relação, né? Com esse traço, com tudo que acontece aí do que a Lu descreveu, não é? É aquilo que vai ajudar, né? Aquilo que tem no vídeo, aquilo que ela foi narrando, né? De como vai ser lá no final. E eu acho que é isso, eu agradeço aí. A gente agradece muito. E, e aí, assim, a conclusão que a gente chegou, né? Está tudo envolvido na relação, e essa relação ela já começa, talvez até um pouco antes da fecundação, né? Com a disposição daquele pai, daquela mãe, o que eles estão querendo fazer ali? Eles estão indo lá só para se divertir, ou existe uma proposta de criar um novo ser, né? Existe um propósito mesmo, né? Naquela brincadeira, porque pode parecer brincadeira, mas a hora que você cria aquela fusão nuclear dentro do útero, que é uma fusão nuclear, né, gente? Vamos entrar num acordo. Você tem dois núcleos se fundindo ali, né, para a concepção de um novo ser. Então, se o pai e a mãe eles estão com um propósito e estão alinhados ali, com certeza esse novo ser ele vai vir com uma densidade maior, com uma energia maior, com uma disposição para enfrentar o ambiente, né? Diferente de quando simplesmente aconteceu, né? Então, olhando para essa subjetividade, essa tridimensionalidade, a gente entende que até de um pouquinho antes da concepção, mas já na concepção ali, já tem imprints sendo implantados, né, nesse novo ser, nesse novo organismo que está vindo, por mais que ainda esteja em desenvolvimento, se você prestar ou pesquisar, né, os organismos unicelulares, eles reagem ao ambiente, né? Então nós, como organismos pluricelulares, a gente vai reagir de um jeito completamente diferente. E aí entra, né, o que está no nosso DNA com aquilo que o ambiente oferta,
para a gente é adaptação ao ambiente, né? Então, nós Fábio, somos... Fábio, Oi, Aquiles. tem 1 minuto para... Tá, joia. Não, terminando mesmo. Nós somos seres reativos ao ambiente, né? Então, nós estamos nos adaptando o tempo todo a ele. Esteja frio, esteja calor, tudo a gente vai colocar mais ou menos roupa, ou criar um ambiente que seja necessário para a nossa sobrevivência. E o nosso corpo, tanto consciente quanto inconscientemente, ele reage a isso, né? Ok, É isso. é finito. Vocês foram muito bem dentro do tempo, mas tinha que ter essa conclusão. Eu acho que era importante você ter fechado, ter participado também. Muito bom. Vamos ter aí 15 minutos para perguntas, para que a gente possa discutir o tema. Que, afinal de contas, a análise reichiana, como está ficando claro agora, ela faz uma revolução nesse sentido, ao trazer um olhar que dê uma compreensão muito maior de algo que até então, vamos combinar aqui, não tinha. As relações não eram feitas dessa forma, onde tinha um lado bioquímico e hoje você tem uma condição emocional agregada, tentando dar um fechamento aí também. Então, enfim, podemos começar com 15 minutos de perguntas para quem quiser. Mary, você está sem voz. Então, Mary. Queria muito agradecer a apresentação de vocês, adorei o impacto quando entrou a Luciana, achei que foi ótimo. Eu gostei muito, parecia assim que eu estava assistindo algo já, um vídeo, sabe, tipo um documentário, assim. Achei interessante, gostei do impacto que causou dentro de mim. Mas eu tenho algumas perguntas, mas eu gostaria também que primeiro, antes de eu fazer as perguntas, que se alguém do grupo que gostaria de fazer perguntas. Eu gostaria de falar, dizer a vocês que eu gostei muito mesmo. Pode colocar que vai dar muitos... Vai ser um sucesso na internet, gostei de ouvir. A voz da Lu estava ótima, as informações também, muito bonito. Pode colocar no YouTube que vai dar certo. Eu também senti, além disso, né, que Mary e Maria falaram, eu gostei do fluxo. Vocês conseguiram fazer um fluxo assim contínuo, agradável de apresentação, É verdade. né, que fica numa pulsação boa, né? Eu senti agradável mesmo. Obrigada a vocês. Uma sensação de atenção e presença, assim, bem bacana, que eu acho que faz todo sentido com a vida intrauterina. Tem que dizer que esse fluxo é responsável pelo tempo, vocês fizeram dentro do tempo. Então, muito bom. Isso. Mary, eu gostaria também de falar uma coisa que eu acho que é bem interessante. O grupo, acompanhei, né, o grupo agora na fase final, eles leram muito, se dedicaram muito, estudaram muito, discutiram, e eu achei brilhante a apresentação de vocês pela riqueza de material que vocês levantaram. Vocês conseguiram fazer de uma forma clara, objetiva, gostosa, super agradável. Amei também esse vídeo que vocês colocaram e falando junto. Fantástico. Nossa, parabéns. Estou muito contente. O vídeo foi inspiração numa aula sua, Edna. Sim. Eu sei, Você colocou esse vídeo. Eu sei, conheço o vídeo, mas eu achei muito legal a ideia que vocês tiveram, porque eu acho que é isso que é a criatividade, né? Vocês usaram o material, vocês usaram todas as aulas, tudo, mas vocês colocaram o toque pessoal e principalmente a complexidade da literatura que vocês leram. Eles estão fazendo uma apresentação breve, mas eu acompanhei o quanto eles leram, o quanto eles se dedicaram. Então, super parabéns. Dá para perceber a profundidade intrauterina que vocês entraram. Isso é muito legal. Porque é exatamente isso, né? A flecha do tempo traz exatamente a profundidade, que é uma das coisas importantes da aprendizagem
da análise haitiana contemporânea, né? Agora, me contem uma coisa que eu gostaria de perguntar. Mary, vamos falar a verdade, hein? Assistir esse vídeo hoje para nós. Para nós foi incrível, porque veio o meu nenenzinho. Incrível, muito legal. Vou ser vovó novamente. Então, gente, é o seguinte, o que é importante aqui? Que a gente só esclareça um pouco do trabalho de vocês, sentir que tinha essa profundidade, essa pesquisa, falando, né? Todo um endossamento, um embasamento importante. Agora, sinto um pouco que a gente tenha que fazer um pouco mais a modulação, tá? Dentro do pensamento da análise haitiana contemporânea. Em que sentido que eu estou falando? A gente trouxe, eu acho que a linguagem é toda essa, mas a relação. Mas de que relação é essa que a gente está falando? Aonde isso aparece na análise haitiana contemporânea, que é, digamos, o pulo do gato, que é uma mudança, né? Que é uma contribuição do Genovino Ferri. Qual é o conceito que Dino inclui para trazer essa relação? A pré-subjetividade, né? O diálogo entre a mãe e o filho, talvez, que é algo é mais bioquímico, né? Dentro do útero ali, ele é muito bioquímico, então tá mais, pelo menos dentro do meu entendimento, está mais ligado a isso, né? Nessa visão do Gino em tá olhando para dentro, não só para fora, porque quando a gente vai estudar os autores ou as pessoas que trabalham com psicanálise, os autores que falam de psicanálise, eles falam muito do pós-parto, né? E o Gino não, ele traz isso para o bioquímico e para dentro do útero. E isso, olha, arrepia, né, de lembrar. Tempo assim. interno, você está falando do tempo interno da flecha do tempo filontogenética, dos processos biológicos da gente, certo? É isso. Como Mari, começamos no tempo interno, mas eu também quero dizer que para ele colocar também este conceito de relação, é diferente do conceito de relação clássica, que a gente já tem desde a psicanálise até a nossa terceira geração. Na quarta geração, o conceito de relação também teve uma inclusão de algo diferente. É da contratransferência de traço que você está falando? Eu estou falando da contratransferência de traço, que seria o conceito de análise do caráter da relação. Isso é importante, porque diferencia a gente falar de relação como algo mais vago para um conceito de que a gente está falando dos padrões relacionais de traços da mãe, com os padrões relacionais de traços que o feto está sendo imprintado naquela relação, naquela fase filontogenética, né, intrauterina. E isto, quando a gente passa para um setting terapêutico, a gente consegue ver, sim, os aspectos pré-subjetivos que o Fábio falou. A gente consegue alcançar se já é nossa percepção ou se é só a dor. Como que é? Aonde estão nesses primeiros 500 dias desse processo? E aonde está a maior parte das doenças psicossomáticas? Né? Também. Né? Que é onde você está me falando da relação biológica, da relação vegetal primária, do primeiro tipo. Foi isso que vocês pegaram. Né? Isso é uma coisa importante para que a gente pense, porque o Fábio trouxe o DNA, trouxe o ambiente, e a gente tem que trazer a mente de traço. Então, a gente tem que trazer o DNA, que é a mente, né, incorporada ali, né, a mente, depois a mente inativa e a mente de traço. E nós podemos também trazer a vibração do campo. Isso tudo está... A genética que você referiu é importantíssimo, né? A gente poder incluir isso. Isto o Dino vai chamar de negentropia, da evolução daquele sistema, como ele vibra, como ele tem o fluxo. Ele vai chamar de negentropia ou de entropia e vai depender do diálogo desta mãe útero com esse feto.
né? De como estão, a relação começa aí. É uma relação biológica primária, mas a relação começa aí, e a bioquímica também. Eu acho que isso é importante, que a gente deixe claro no trabalho de vocês. Eu acho que isso enriquece o trabalho de vocês, porque eu acho que vocês trariam isto dentro da análise, a contribuição hoje da análise reichiana contemporânea, que é uma continuidade desse fluxo reichiano, que vem de Reich, parte de Reich, né? E parte disso que a Bia trouxe. Porque até a terceira geração existem trabalhos sobre a vida intrauterina, por exemplo, da Eva Reich, de outras pessoas, mas que o foco, né, é muito a vibração de campo, a relação energética entre a mãe e o bebê. Né? Eu acho que o Dino e vocês trouxeram esse passo a mais. Uhum. Tá Mas certo. a energia, que foi o que o Fábio falou, ela vem antes mesmo esse campo se dá antes da concepção. É aquilo que vem antes. Antes, durante e depois. Né? Mas essa é uma fala bem da primeira geração do Reich, né? Do Olaf Harkness e Federico, e outros, né? Eu citei a Eva Reich, mas poderia ter citado outros. E é importante perceber que Dino traz, que Dino traz a partir da concepção, que aí é o estudo dele, é onde ele começa. Exatamente. Mas que a gente pode pensar antes, mas quando a gente fala de análise reichiana contemporânea, ele trabalha com evidências. Uhum. Então, ele parte da concepção. Tá? Isso é importante. Já Federico partia do embrião. Mas eu achei legal quando o Fábio falou da relação, mãe. Eu falei, nossa, o Fábio está lá chegando no Reich. Então, é só para poder frisar que a relação, a gente vai falar dos padrões relacionais, dos estilos relacionais que a gente tem na relação com o outro de si, e que é diálogo inconsciente. Muitas vezes a gente nem percebe aquilo que a gente fala, né? Estou chegando, olhando para a Luciana, nunca vi, nem ela nunca me viu. A gente pode se achar simpática, antipática, são traços de caráter que nós estamos vivendo aqui, que já falam antes mesmo de a gente se conhecer. E aí, esses traços de caráter, com o corpo do terapeuta, que está também em análise do setting terapêutico. Essa é a grande sacada do Dino. A linguagem de traço, junto com as fases filontogenéticas, porque cada fase tem uma linguagem. E tem mais uma coisa que eu anotei que eu acho importante, que acho que foi só uma confusãozinha na hora de vocês montarem o slide. Que foi no como, no quando e no onde. Isso daí é verdade mesmo. Isso daí vocês é um traço de caráter e vocês puseram como nível corporal. O como eu falo com vocês é meu traço de caráter. É a minha prosódia, é o meu jeitão, é o meu estilo de me relacionar com o mundo. Né? E o onde é o nível corporal, que é a área periférica, dos aferentes periféricos que levam as informações para as áreas centrais. Mas acho que no trabalho está isso, acho que isso foi na hora da montagem. Eu acho que foi na hora da montagem. Foi acho que o penúltimo, foi o penúltimo ou antepenúltimo slide de vocês. Tá? Mas isso eu acredito que foi confusão na hora de vocês montarem. Sim. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que eu anotei, eu vou anotando assim, as coisas que eu acho que só para a gente deixar bem clarozinho, porque eu gostei muito do trabalho de vocês, tá? É sobre a densidade energética. Mas quando o Dino está falando de densidade energética, ele não está só falando do quanto energético, ele também pensa no quanto energético do casal, né? Deste óvulo, desse sêmen, de como chega a isso. Mas ele está falando da densidade energética relacional.
Se eu tenho uma densidade energética relacional com a minha mãe útero, no momento em que a minha mãe útero pode ser uma mulher com bastante energia, mas já é o 5º filho, ela está esgotada. Então, provavelmente, a minha relação com esse sistema, esse sistema relacional complexo que vai juntar eu e minha mãe, vai me passar pouca reciprocidade. E pode me dar uma densidade relacional baixa, que é o caso do borderline. Se eu tenho uma mãe em excesso, vai me passar uma densidade relacional alta, que pode me dar uma sensação de uma base fóbica, masoquista, de apego, de segurar. Então, eu penso que é importante só esses pequenos esclarecimentos nesse trabalho lindo que vocês apresentaram. Uhum. Para que a gente fale cada vez mais a linguagem da análise haitiana contemporânea. Que é tudo isso e mais aquilo. Que é a flecha do tempo, análise do caráter da relação, que são contribuições importantíssimas, não é só a análise do caráter, mas é a análise do caráter desse sistema relacional, como o nosso grupo aqui, como a gente pensar na análise do caráter do nosso, desse sistema vivente complexo que nós montamos aqui nessa turma 2020, junto nós e vocês. Aquilo que eu estava falando que era um sistema com vida, com vitalidade, com sustentabilidade, com resiliência. Nascemos muito bem, depois tivemos um período de adversidade, sem dúvida, logo recém-nascidos, e sobrevivemos. E não só sobrevivemos, como vivemos e somos. Então, vocês estão me trazendo um trabalho muito bonito de abundância e de profundidade. Meus parabéns. Para mim, é nota 10. Para mim também. Eu achei muito bom. Nota 10. Gente, olha, a questão da psicopatologia também, que o Dino, ele coloca as coisas de uma forma onde a densidade da relação objetual primária ela é fundamental. E antes, a leitura era muito mais sobre os traços daquilo que o paciente apontava. Acho que hoje tem uma possibilidade de você olhar todos os aspectos bioquímicos que estão envolvidos e ter tem uma noção mais exata da onde tudo aquilo inicia. E aí sim vai fazer a relação com todas as possibilidades que ele teve, que são os traços de caráter, onde ele teve as fixações pós-nascimento, enfim. Eu acho que é de uma riqueza muito grande, porque muda essa concepção do olhar da psicopatologia. Né? Não se esqueçam isso que o Aquiles falou, porque é o tempo no corpo que a gente vai ver. Esse é o código corporal. Uhum. Esse é um código corporal que é uma grande contribuição para a neurociência não se perder na complexidade. Porque tem muitos estudos, mas não tem corpo. Tem cérebro. O cérebro também tem uma raiz no corpo, gente. É isso que é importante. Essa é a diferença. É esse pensamento complexo com 3 linguagens: verbal, corporal e de traço de caráter, quer dizer, de relação. Muito bem. Nós vamos ter que findar aqui.